Pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan e eu vim aqui, com a primeira aula desse nosso curso de mecânica, que será um curso introdutório, à mecânica clássica. Ele será aproximadamente equivalente ao que o aluno em geral vê no ensino médio, como também, ao que o aluno vê em geral no ensino superior, na disciplina de Física 1, tá? Então, os alunos que estão no ensino médio, mais os alunos que estão no ensino superior, vão poder tirar proveito tranquilamente desse nosso curso, ok? Eu vou esclarecer alguns pontos nesse primeiro vídeo, vou me alongar um pouco mais em alguns detalhes. Por exemplo, é sabido, que a física se utiliza, bastante da matemática, da matemática. Então, durante o curso, a gente vai ter que fazer algumas abordagens, de alguns assuntos que, em geral, você não vai ter nos livros de física, que nós também vamos falar, quais vão ser utilizados, e que também às vezes o professor pula, alguns artifícios matemáticos que o professor acaba pulando, tá? Só que durante os vídeos, conforme for necessário, a gente vai abordar esses temas, Por exemplo, a gente vai abordar muita coisa de álgebra durante o nosso curso, tá? A gente vai ver muita coisa de vetores, tá? Vetores. Nós também vamos ver muita coisa de geometria. E também, para os alunos que estão no ensino superior, e não no ensino médio, nós vamos ver muita coisa de cálculo, Cálculo. Se você está vendo esse curso para a disciplina de Física 1, você sabe o que esse carinha aqui significa, tá? Se você não sabe, provavelmente você está no ensino médio, então não se preocupe com esse camarada, tá? É isso. Então, conforme a gente for avançando no curso, eu vou informando, qual o nível da aula que nós vamos abordar. Por exemplo, essa aula de hoje, ela abrange todo o público, Então, você não precisa pular ela. Mas, quando nós formos precisar utilizar de duas ferramentas matemáticas muito importantes, que são as derivadas e as integrais, eu vou avisar, tá? Porque esses dois assuntos aqui, eles são dados apenas no ensino superior, ok? Então, por isso, que sempre que eu começar um vídeo explicando, esse vídeo aqui, nós vamos fazer uso do cálculo, de derivadas, integrais. Se você está no ensino médio, você pula esse vídeo, tá? Porque esse vídeo não vai ser para você, ok? Então, vamos lá, como eu disse, essas ferramentas aqui, elas vão ser muito importantes, tá? Para o curso, e conforme for necessário nós vamos estudando esses tópicos, tá? Então é isso, vamos lá, vamos começar nossa aula. Por que estudar mecânica? Opa, acabei apagando aqui o CA. Por que estudar mecânica? A mecânica, ela é a área introdutória da física, Os principais conceitos que nós vemos em física, como força. Peraí. Como? Um minutinho, tá? Como? Forças, como energia, deixa eu ver aqui, conceitos escalares, como massa, energia também é escalar, como massa, deixa eu ver aqui, vibrações também, vibrações, enfim, e vários outros conceitos, eles são introduzidos inicialmente, tá, na mecânica, ok?
Então, por isso, né, que em qualquer curso de física, no ensino médio ou no ensino superior, a gente vai começar o curso com o estudo da mecânica. Mas o que é mecânica? Né? A mecânica, pessoal, ela vai tratar principalmente, né, não exclusivamente eu diria, mas principalmente porque ela pode, né, trabalhar com outros tópicos também, né, junto com outras áreas, mas principalmente a mecânica. Vamos colocar aqui a mecânica. Mecânica, ela trata do movimento dos corpos. Movimento dos corpos. E aqueles conceitos que eu mencionei anteriormente, né, que são utilizados durante toda a física, né, eles são extraídos a partir da mecânica. Né? Então, a partir da análise do movimento dos corpos, a gente consegue extrair, por exemplo, o que é força, o que é energia, o que é massa, pelo menos um tipo específico de massa, enfim, e vários outros conceitos que ao longo do curso vocês vão ver como são importantes, tá? E o movimento dos corpos, né, ele pode ser descrito de várias maneiras. Por exemplo, um planeta, né, ele pode tracejar aproximadamente, né, pode tracejar um caminho aproximadamente circular ao longo de uma estrela, por exemplo, né? Aqui está uma estrela, por exemplo. Aqui está um planeta e esse planeta pode seguir uma trajetória aproximadamente circular ao redor dessa estrela. Ou, por exemplo, se você observou já um lançamento de foguete, em geral o lançamento, né, ele acaba sendo mais ou menos assim, ó. Ele acaba formando uma parábola, né, formando um movimento parabólico. E também é um tipo de movimento, né? Ou, né, se eu pegar uma corda, eu estou lá na academia, eu quero fazer um exercício, né, eu não sei o nome desse exercício, mas eu começo a agitar a corda, né? A corda ela vai fazer mais ou menos isso daqui, né? Essas ondas vão se propagar ao longo da corda. E daí eu vou ter um movimento senoidal, né, na corda. Então existem vários tipos de movimento, né, que a gente pode analisar por meio da mecânica. Mas a física, ela é muito esperta, né? Se eu tenho um problema muito grande, né, de um problema gigantesco, eu posso pegar esse problema, né, e dividir ele em pedacinhos, né, em pedacinhos bem pequenininhos, né? E daí eu vou abordando cada um desses pedacinhos, né? Do mais fácil, a gente vai até o mais complicado, até que vai chegar um momento que a gente vai ter abordado todo o problema, né? Então, por exemplo, aqui, né, a gente, né, ilustrando os três tipos de movimentos, né? O movimento circular, o movimento parabólico e o movimento senoidal. Como vocês podem ver, esses movimentos eles não são simples, né? Eles são movimentos um pouco complicados. Mas como a gente pode começar a nossa análise do movimento com algo mais simples do que todos eles, né? Por exemplo, vamos introduzir essa ideia melhor, né? Vamos imaginar que eu tenho o seguinte movimento. Eu tenho um camarada que ele está em casa, tá? É logo cedo, é de manhã cedo. A casa dele eu vou chamar de ponto A. E esse camarada quer se mover até um ponto, né? Que é a padaria, para comprar, né, enfim, pão, bolo, sei lá. Que eu vou chamar de ponto B, né? Vamos supor que esse camarada está mais ou menos aqui. E ele está se movendo da casa dele em direção à padaria. Vou fazer aqui a seta. Aí depois ele vai estar aqui. Ok? Aí depois ele vai estar aqui, né? Enfim. Ele vai se deslocar da casa dele até a padaria. E como vocês podem ver, esse caminho aqui ele não é um caminho, né, muito linear, né? Mas vamos supor que eu faça o seguinte, ó. Eu vou pegar um pedacinho bem pequeno da trajetória dele aqui, ó.
Eu vou pegar esse trajeto, né? E eu dou um zoom enorme. Vou dar um zoom enorme aqui, quase que infinito. Aí depois que eu der esse zoom, eu vou puxar esse zoom aqui para baixo. Vamos puxar esse zoom aqui para baixo, tá? Opa. Vamos puxar esse zoom aqui para baixo. E vamos ver como a gente vai conseguir enxergar melhor esse zoom, né? Se eu ampliar essa imagem bastante, eu vou ter nesse ponto aqui, circulado em azul, um caminho mais ou menos assim, ó. Mais ou menos em linha reta. Melhor, né? Eu vou seguir a linha aqui do quadriculado. Eu vou ter um caminho mais ou menos assim. Se eu der um zoom muito grande, eu vou ter o carinha mais ou menos aqui, ó. Vocês percebem que quando eu dou um zoom muito grande nesse pedaço do movimento, ou nesse aqui, né? Eu vou ter uma trajetória aproximadamente reta. Eu vou ter um caminho mais ou menos reto, né? Isso se eu der um zoom muito grande para ver o carinha se movendo bem de perto, né? Eu vou meio que ver uma linha que esse carinha tá caminhando, né? Que vai ser mais ou menos essa linha aqui, ó. Né? Essa linha ela vai, como a gente diz na matemática, tangenciar essa curva, né? Então, se eu der um zoom muito grande, eu vou ver essa linha, eu vou ver esse camarada se movendo numa linha aproximadamente reta. E é essa linha que nós vamos estar interessados em analisar, né? Na mecânica, né, o movimento mais simples que nós temos, né, é um movimento ao longo de uma linha reta, né, sem nenhuma curva. Em geral, a gente vai dizer que essa linha vai sair do ponto A e vai chegar lá no ponto B. Né? E essa linha, ela tem um nome, né? Os movimentos que ocorrem nessa linha, eles recebem um nome muito conhecido na física, né? Que é, vamos lá, vamos descrever que movimento é esse, né? Esse movimento em linha reta, ele é chamado de movimento retilíneo. Então, sempre que eu estou tratando de um movimento em linha reta, eu estou tratando desse carinha aqui, de um movimento retilíneo, né? Retilíneo vem de reta. Aí vamos lá, vamos pensar mais um pouco, né? Vocês concordam que para esse movimento existir, eu preciso me deslocar, né? Eu estou saindo de um ponto A e estou indo até o ponto B, né? Então eu estou me movendo uma distância, né? Eu estou saindo de uma posição A e indo até uma posição B, né? Então, a primeira coisa sobre qualquer movimento, né? Para um movimento existir, a gente tem que ter duas coisinhas. A primeira coisinha, a gente acabou de falar, é a distância. Nós precisamos percorrer uma distância ao longo de um caminho e assim a gente vai estar, né, fazendo o movimento. Só que para percorrer essa distância, será que eu posso percorrer uma distância de forma instantânea? O ser humano pode percorrer instantaneamente uma distância? Não. Vai levar um quê? Vai levar um tempo para eu percorrer uma distância, né? Vai levar um tempo. Né? Então, para o movimento acontecer, eu preciso de uma distância. Só que para eu percorrer uma distância, eu preciso de tempo, né? Então, qualquer movimento que eu for analisar, ele vai ter essas duas coisas, né? A distância e o tempo, né? Eu vou estar sempre me deslocando no espaço, né? De uma posição A para uma posição B. E esse meu deslocamento vai exigir um tempo. Por exemplo, se eu saio de casa para a padaria, eu vou levar um tempo. Se eu saio de casa para a escola, eu vou levar um tempo. Se eu saio de casa para o trabalho, eu vou levar outro tempo, né? Então, sempre que eu percorro uma distância, eu levo um tempo para percorrer essa distância, tá? E aqui, nós vamos começar a tentar analisar isso de uma forma mais matemática, né? Mais precisa. Como a gente vai fazer isso? Imagina
mais uma vez, esse A e B vocês vão ver muito. Um ponto A. E daí, um carinha que está nesse ponto A, ele percorre um caminho assim, um caminho bem retinho, até um ponto B. Né? Essa reta, ela tá na horizontal, vocês concordam? A gente aprende, né, uma curiosidade sobre retas, a gente aprende lá no nono ano que se eu tenho assim, ó, um plano mais ou menos assim, né, com uma reta vertical e outra reta horizontal, né, esse plano aqui ele tem um nome, ele é chamado de plano cartesiano, né, cartesiano, porque ele foi desenvolvido lá por René Descartes, enfim. Daí na matemática, né, quando você quer estudar funções, enfim, trigonometria e tal, em geral você vai utilizar o plano cartesiano, porque ele é muito bom para a gente conseguir analisar as coisas na física, na matemática, na engenharia, enfim. Então, olha só, aqui essa reta, como a gente falou, ela está vertical ou horizontal? Horizontal. E como se chama a reta horizontal no plano cartesiano, que é o plano que a gente vai ter que usar na física? Ela se chama a reta que contém o eixo x, né? Ou o eixo x. Né? Então, como a gente está descrevendo o movimento na horizontal, e nós queremos utilizar o plano cartesiano, porque ele é um plano muito bom para a gente usar, a gente vai dizer que essa reta horizontal é uma reta ao longo do eixo x. Então, se eu tenho uma reta, né, essa reta se chama eixo x. E eu tenho um ponto nessa reta, então eu vou ter o x naquele ponto. Né? Por exemplo, se eu pego um carinha aqui, ó, eu vou ter um x nesse ponto P. Se eu pego um carinha aqui, eu vou ter x no ponto P0, né? Sei lá, porque vem antes, menos P. Né? Então, enfim, se eu... Opa! Na verdade aqui eu posso dizer, eu fiz errado aqui, eu posso dizer só que é um ponto x em P0. Então, se eu tenho uma reta, né, e eu quero identificar pontos nessa reta, eu digo o nome da reta e o ponto que eu estou usando. Né? Então, por exemplo, aqui, que ponto é esse? Não é o ponto B? É, o ponto B. Eu estou em que reta? Eu estou na reta horizontal do plano cartesiano. A reta horizontal do plano cartesiano é o quê? É o eixo x, né? Então aqui eu vou ter o x num ponto B. E aqui? Nesse pontinho aqui. Aqui eu vou ter o x, porque é a reta do eixo x num ponto A. Tá? Por que eu estou fazendo isso mesmo? Porque eu estou querendo analisar o movimento dos corpos e a forma mais fácil de analisar o movimento é por meio de linhas retas, porque os outros movimentos eles são muito complicados, né? E quando a gente está trabalhando de linhas e tal, né, para conseguir utilizar melhor a matemática, a gente utiliza o plano cartesiano. E uma linha horizontal no plano cartesiano, né, ela vai ser denominada, né, se ela tiver ali, né, centralizada na origem, etc e tal, a gente vai ver isso mais para frente. Ela vai ser denominada de eixo X, né? Oh, meu Deus. Eixo X. Tá aqui o X. Tá. Enfim. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Eu disse que para a gente se movimentar, a gente vai precisar realizar uma distância, né? E para realizar essa distância, a gente vai levar um determinado tempo. Correto? Daí o que isso significa, Alan? Meu nome é Alan, né? Como eu disse no início do vídeo. O que isso significa? Isso significa que eu vou ter que achar uma taxa de variação nessa distância. Eu vou ter que tentar entender como é que essa distância está variando ao longo desse espaço. Né? Aí vamos lá, vamos fazer isso. Né? Mais uma vez, vamos utilizar a nossa querida matemática. Tá? Aqui a gente vai puxar outro conceito. Tá? A gente vai utilizar o seguinte conceito. A gente vai trabalhar com taxas de variação. De variação. Tá? Daí, inicialmente,
a taxa de variação que nós vamos ver é a taxa de variação média. Eu vou botar aqui assim, ó. Média. Por que isso, Alan? É o seguinte, eu não quero saber o deslocamento que o corpo está fazendo, né? Então eu tenho que ver como é que a posição do corpo varia ao longo do tempo, né? Basicamente eu tenho um corpo que ele está num ponto A, que é o ponto lá na casa de Joãozinho. A casa de Joãozinho é o ponto A. E Joãozinho quer ir até o ponto B, né? Então o Joãozinho vai ter que percorrer uma distância de A até B. E vai gastar um tempo da casa dele até esse ponto B, né? E daí a gente está querendo trabalhar, como eu falei, com essa variação, né? Essa variação da posição. Na matemática, uma taxa de variação média ela é dada da seguinte forma: a gente vai ter o valor final dessa variação e vai subtrair dele o valor inicial, né? Ou seja, B menos A, né? B é o valor final, é o meu valor final, e o meu A é o meu valor inicial. O meu A é o meu valor inicial. E daí quando eu faço o final menos o inicial, eu vou ter uma taxa de variação média. Ok? É a taxa de variação média disso aqui. E daí a gente utiliza um símbolo na matemática para isso aqui. É um símbolo que é um triângulo. A gente chama esse triângulo de delta. De delta. Então sempre que eu tenho uma grandeza final menos uma grandeza inicial, eu vou ter o valor delta vezes essa grandeza. Ok? Então vamos lá, vamos trabalhar melhor com essa ideia aqui. A gente não quer achar a taxa de variação média da posição, né? Então, a gente está dizendo que essa posição está localizada no eixo X, né? E a gente quer achar a taxa de variação da posição ao longo do eixo X. A gente faz como? Segundo a matemática. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos pegar a posição no ponto A e subtrair dela a posição no ponto B, né? Então, vamos fazer aqui. Vamos puxar essa ideia para cá e vamos fazer. A gente vai dizer que o meu deslocamento, que é o que eu quero achar, deslocamento vai ser igual ao meu x final, que é o meu x no ponto B, menos o meu x inicial, que é o meu x no ponto A. E isso daqui vai ser a minha taxa de variação média, que é simbolizada por delta, né? E no caso, esse delta, que é a minha taxa de variação, ele descreve a posição ao longo do eixo X, né? Então, para mim achar o meu deslocamento, eu vou pegar o meu X no ponto B e subtrair dele o meu X no ponto A. E daí eu vou ter o meu delta X, né? Que é a minha taxa de variação média da posição ao longo do eixo X. E como eu disse, né? De forma intrínseca, ou seja, de forma inseparável ao deslocamento, eu vou ter a minha variação de tempo. Minha variação de tempo. Ok? E eu vou utilizar a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou pegar o tempo no ponto B e subtrair dele o tempo no ponto A. E vou chamar isso aqui de quê? De delta, que é a taxa de variação média de quem? Do tempo. Pronto. Matamos a charada. Matamos tudo aqui. Fizemos um jogo aqui, olha só. A gente não queria descrever o movimento, né? Então a gente pensou, tá, mas qual é o movimento mais simples que um corpo pode fazer? A gente deu um zoom nesse movimento bem estranho aqui, né? A gente deu um zoom nesse movimento aqui bem estranho. E daí quando a gente deu esse zoom, a gente viu que todo o movimento, quando a gente dá um zoom nele, a gente vê aproximadamente uma linha reta, né? Que é essa linha aqui. E vimos que essa linha reta é exatamente o movimento mais simples que existe, né? Daí a gente decidiu estudar esse movimento, né? Mas, para um corpo se movimentar, ele vai precisar deslocar uma
distância, e para deslocar essa distância, ele vai levar um tempo. Então tá, eu quero trabalhar para achar o movimento de um corpo. Ok. Um movimento em linha reta. Ok. Esse movimento vai precisar de uma distância, e para essa distância eu vou precisar de um tempo. Então, como eu acho a distância do corpo, né, que o corpo percorreu, e o tempo que ele gastou para percorrer essa distância? É essa pergunta que a gente respondeu agora. A gente vai trabalhar com a ideia da taxa de variação média, que é esse carinha aqui, ó. Taxa de variação média, né? E o que é a taxa de variação média? É a grandeza no ponto A menos a grandeza no ponto B, né? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com litros, e eu tenho 2 litros no início de, sei lá, eu estou fazendo a macarronada, e eu tenho 2 litros de água na panela. E daí eu subtraio 1 litro e meio da panela que eu quero fazer a macarronada. Aí vai sobrar quantos litros? Vai sobrar 0,5 litros. Esse 0,5 litros é a variação média. É a variação média do volume da água da panela. Por quê? Porque eu estou pegando o valor inicial, né, do volume menos o valor final do volume, né? E daí a taxa de variação média que esse volume teve foi de 0,5 litros. Ok? Então ele variou em média 0,5 litros. Né? Enfim, eu não sei se ficou claro, deve ter ficado, né? Porque a gente tentou ser bem didático. Então vamos lá. Nós encontramos as 2 grandezas mais básicas da física, básicas da física, que é o deslocamento e a variação no tempo, né? E o tempo, né? Mas tá, beleza. Agora eu tenho as ferramentas para achar quanto o corpo está se deslocando aqui, né? Qual é o deslocamento dele? Deslocamento do corpo. E eu também achei o tempo que ele vai levar. E aí, Alan? E agora? O que eu faço, né? O que eu posso saber mais sobre isso aqui? O que a matemática pode nos ajudar a obter dessa situação? A gente vai ver no próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui foi a introdução, né? Pra gente entender algumas grandezas. Oh, meu Deus, peraí. Pra gente entender algumas grandezas importantes da física, tá? E na próxima aula a gente vai se alongar em uma grandeza muito importante, né? Que é a velocidade, tá? Então, te vejo na próxima aula.